Olá, amigo telespectador, sejam bem-vindos à Rede de TV Mais TV Arte HD. Está começando mais uma edição do Plantão de Notícias. E hoje, em especial, abrimos essa edição com a cobertura das eleições na Venezuela. Antes, porém, vocês acompanhem as seguintes manchetes. A população da Venezuela toma as ruas do país em protesto a fraudes eleitorais. A Enel remove 291 furtos de energia nos municípios de Guapimirim e Cachoeira de Macacu. Agências reguladoras entram em conflito sobre a regulamentação de postes de luz. A Abrace, o órgão regulador do governo, teme aumento das contas de luz nos próximos meses. E delegados são alvos de operação, acusados de pedirem R$5 mil para não investigar crimes eleitorais em Nova Friburgo. Essas e outras notícias vocês acompanham agora no Plantão de Notícias. Liberdade Venezuela é com esse refrão o grito da população nas ruas do país. Os manifestantes estão ao lado de fora do Palácio Miraflores, em Caracas. A batalha campal no local. Eles tentam tomar a sede do governo. Os alarmes já estão tocando. Alegações do povo dizem que o criminoso está dentro do Palácio Presidencial. O ditador narcotraficante está por um fio. São palavras de protestos em frente ao palácio. A Venezuela entrou em paralisação nacional e o povo pede que Maduro deixe o poder. Vivo ou morto são as aspirações da população no modo generalizado. Os venezuelanos não abandonam as ruas e só saem após a queda da ditadura. E seguindo ainda informações, em Barcelona, a Guarda Nacional Bolivariana e a Polícia Estatal já se renderam ao povo, entregando suas armas aos manifestantes. Marina Corina Machado, opositora de Nicolás Maduro, colocou online todas as 73,25% das atas entregues pelo CNE, que é uma espécie ali de TRE estatal. Está tudo disponível e comprovam que Edmundo Gonzalez recebeu 6,2 milhões de votos e Maduro recebendo 2,7 milhões de votos, comprovando assim a fraude eleitoral. O Itamaraty emitiu alerta aos brasileiros que estão na Venezuela ou os que planejam viajar para o país. O Ministério das Relações Exteriores publicou na noite desta segunda-feira, 29 de julho, um alerta consular aos brasileiros que moram ou que visitam ou visitarão a Venezuela, tendo em vista os recentes acontecimentos no país. O Itamaraty recomenda que os brasileiros se mantenham informados sobre a situação de segurança nas áreas em que se encontram e se evitem aglomerações nesses locais. Bom, nós vamos fazer uma rápida recapitulação aqui do que tem acontecido com a Venezuela ao longo desses anos. Para vocês terem ideia, em 1950, a Venezuela era o quarto país mais rico do mundo em PIB per capita, quase 12 vezes mais rico do que é a China hoje. Em 1980, o país ainda era o terceiro mais rico da América, atrás apenas dos Estados Unidos e Canadá. Hoje, em 2024, após 25 anos de dominação chavista, o país é o mais pobre da América do Sul. Quase 95% da população vive na pobreza e o poder é disputado por um ditador. E duas agências reguladoras estão em conflito sobre a regulamentação do uso de postes de energia para instalação de cabos de telecomunicação. Acompanhe. Confusão sobre o compartilhamento dos postes lembra um típico emaranhado de fios que a gente costuma ver todo dia por aí. As empresas de energia elétrica são responsáveis pela instalação e manutenção dos postes, mas cedem os mesmos para companhias de telefone e internet, que pagam uma espécie de aluguel para usá-los. A forma como esse preço é cobrado é motivo de uma discussão que já dura anos. As empresas de telecomunicações acham que pagam muito, e quem recebe considera que o valor é baixo. No mês passado,
o governo federal publicou um decreto com critérios para essa cobrança. Quando se diz ali no decreto, no artigo 16, que o preço deve ser orientado a custos, significa fazer o seguinte: bom, vamos ver qual é o custo do poste, tá certo? Vamos ver quanto tempo ele dura, como é que é a depreciação dele. Claro, isso tem que ser pago para a empresa elétrica. Isso é absolutamente justo. O problema, o que não dá, é alguém ter um monopólio e cobrar por este monopólio, que é o que acontece há décadas. No ano passado, a Anatel, a agência de telecomunicações, aprovou uma regulamentação que também indicou que os preços deveriam ser fixados depois de uma consulta pública. No entanto, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, não tinha chegado a um consenso sobre o tema. A Associação Brasileira de Empresas de Energia Elétrica considerou a decisão acertada e afirmou que é necessário remunerar de forma adequada as concessionárias de distribuição de energia. Já a Agência Nacional de Telecomunicações afirmou que representa um retrocesso na discussão do tema e trará impactos significativos na expansão da conectividade dos brasileiros. A Abrace, que representa os grandes consumidores de energia elétrica, teme o aumento dos preços da conta de luz e pede à ONS, Operadora Nacional do Sistema, que evite acionamento das termoelétricas. Para evitar o eventual acionamento das usinas térmicas, a Abrace recomenda a adoção de medidas alternativas. A principal delas é oferecer incentivo financeiro para que grandes e médios consumidores reduzam o uso de energia nos horários de pico durante um possível período de seca dos reservatórios. É um mecanismo muito interessante, né? Porque ele busca de você operar o sistema de uma forma mais barata, ou seja, ao invés de acionar termoelétricas muito caras por um longo período de tempo, e quando eu falo longo período de tempo, são semanas seguidas, né? E térmicas que podem ter um custo aí de mais ou menos R$ 2.000, R$ 2.500 o megawatt-hora, isso é um custo muito elevado, e proporcionar que outros ofertantes apresentem essa disponibilidade, reduzindo o seu consumo. No documento enviado ao Operador Nacional do Sistema, a Abrace cita que o quadro atual é menos favorável se comparado aos últimos 2 anos, mas bem melhor que o período crítico enfrentado em 2021. Naquela época, o volume de energia armazenada no Sistema Integrado Nacional chegou a 37%, contra 67% verificado na última quarta-feira. No Brasil, as térmicas funcionam como uma espécie de reserva de segurança do setor elétrico. Na última sexta-feira, por exemplo, 36 usinas deste tipo foram ligadas. A geração de energia térmica, que é mais cara e mais poluente, atingiu nas últimas 3 semanas os maiores níveis do ano. E vamos dando sequência às notícias, falando agora das notícias da região, as notícias locais. Motoristas de transporte escolar em Teresópolis têm até quarta-feira para renovar o alvará. Notícia que vocês acompanham com Dilma Beck. Segue até esta quarta, dia 31 de julho, o prazo para que os motoristas de Teresópolis que transportam estudantes providenciem a renovação semestral obrigatória do termo de autorização do Serviço de Transporte Escolar, o popular alvará de funcionamento. A vistoria das vans escolares será realizada nos dias 31 de julho e 1º de agosto, na Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea. As medidas atendem tanto o Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal 9.503/1997, como a Lei Municipal 2.491/2006, que regulamenta a atividade em Teresópolis. O pedido de renovação semestral é feito através da abertura de processo administrativo online pela plataforma teresópolis.undoc.com.br/atendimento, no protocolo geral da Prefeitura com atendimento de segunda a sexta, das 9 horas às 17 horas. Já em Rio das Ostras, a Prefeitura tem ação para diagnóstico precoce das hepatites virais. Nesta quarta-feira, dia 31, em Rio das Ostras, a população poderá fazer testagem rápida de hepatites B e C na Praça José Pereira Câmara, no centro, das 9 horas até as 16 horas. No local, além da testagem rápida para as hepatites, será possível se vacinar contra a hepatite B. Também serão distribuídos panfletos e preservativos sobre a importância da prevenção e conhecimento dos riscos das doenças.
Testagem. Importante destacar que todas as unidades básicas de saúde e estratégias de saúde da família realizam rotineiramente o exame de detecção das hepatites B e C. O resultado é liberado em até 30 minutos. Os moradores que desejam fazer o teste rápido podem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, das 8 horas às 17 horas, com os documentos de identificação como identidade ou carteira nacional de habilitação, CNH, cartão do SUS e comprovante de residência. A vacinação contra a hepatite B também está disponível em todas as unidades de saúde da atenção primária para crianças e adultos. E a Enel remove 291 furtos de energia nas cidades de Guapimirim e Cachoeiros de Macacu. Notícia que vocês acompanham com Rodrigo Amorim. O projeto Energia Legal, realizado pela Enel Distribuição Rio durante a semana passada nos municípios de Guapimirim e Cachoeiras de Macacu, identificou e removeu 291 irregularidades, furtos e fraudes, na medição de energia de unidades consumidoras. Entre os casos constatados que se destacam estão ligações diretas na rede da distribuidora, em um mercado e 4 residências de Cachoeiras de Macacu. Durante o Energia Legal, para facilitar o acesso aos serviços, a Enel ofereceu atendimento móvel a 153 clientes do município, que puderam solicitar segunda via de conta, ligação nova e troca de titularidade, por exemplo. Além disso, foram realizadas 10 negociações de dívidas, permitindo aos clientes a regularização de seus débitos. Nesta edição, a companhia também fez o sorteio de 15 geladeiras para clientes dos 2 municípios, que foram contemplados com modelos mais eficientes. No total, 50 pessoas se inscreveram na iniciativa. As cidades de Magé e de Petrópolis passam por desassoreamentos de rios e córregos. O governo do estado, por meio da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade do INEA, vem realizando a limpeza e o desassoreamento dos rios e córregos nos municípios de Magé e Petrópolis. O Limpa Rio é um programa importantíssimo dentro das ações de prevenção às chuvas do governo Cláudio Castro. Esse trabalho de limpeza e desassoreamento dos rios, realizado durante todo o ano pelo INEA e intensificado durante o período de estiagem, para que as cidades estejam mais preparadas para o período de chuvas e para mitigar os impactos dos temporais. Comentado ou registrado pelo secretário de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi. E delegados são acusados de crime na região serrana do Rio. Acompanhe. Acusados de pedirem R$5.000 para cada uma de 2 vítimas para não investigarem um suposto crime eleitoral em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, 2 delegados são alvos de operação na manhã desta segunda-feira, dia 29. O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio cumpre 4 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Júlio César Pirro de Carvalho e Henrique Paulo Mesquita Pessoa, em Nova Friburgo, e Carmo. Os 2 policiais foram denunciados pelo GAECO MP Rio de Janeiro pelo crime de concussão, ato criminoso praticados por funcionário público contra a administração. Os mandados da Operação Aedos foram expedidos pela primeira vara criminal da comarca de Nova Friburgo a pedido do MP. A denúncia descreve que os delegados exigiram de 2 vítimas, no exercício da função e dentro da própria delegacia, o valor de R$5.000 de cada uma. A exigência seria para não dar prosseguimento às investigações referentes a um registro de ocorrência sobre eventual crime eleitoral, em trâmite naquela delegacia. As vítimas procuraram a Corregedoria de Polícia Civil e o Ministério Público para denunciar o crime. A ação tem o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência e da Corregedoria de Polícia Civil. E vamos trazer agora para vocês a situação climática em nossa região. Frente fria avança pelo Brasil, trazendo chuvas e até mesmo temporais. Notícias que vocês acompanham com o Clima Tempo. Agora no Sudeste, o que vai chamar a atenção ainda é a infiltração marítima colaborando para o aumento da nebulosidade. No Rio de Janeiro e em São Paulo pode chover em vários momentos. Tem aviso até mesmo de ressaca no litoral dos 2 estados, com ondas que podem chegar a 2,5 metros de altura. No decorrer do dia pode ventar até mesmo sobre a Grande São Paulo, com rajadas de até 50 km por hora. E a temperatura despenca na capital paulista. Começaremos a terça-feira com 13 graus de mínima.
mínima e já com chance de garoa. A máxima não deve passar dos 16 graus. Com essa entrada de um pouco de umidade, temos a possibilidade para chuva isolada em algumas cidades do leste e sul de Minas Gerais, o que já deve aliviar um pouco a secura do ar. Em Belo Horizonte, o sol ainda aparece e pode chover de maneira fraca durante a tarde, mesma condição para Vitória, no Espírito Santo. Agora, as outras áreas do interior de Minas e de São Paulo vão seguir sem grandes mudanças na condição de tempo. Com a entrada de um pouco mais de umidade, a quantidade de nuvens aumenta, dando alívio ao ar mais seco, principalmente no interior paulista. Em relação às temperaturas, dia amanhecendo bem gelado em Porto Alegre, com mínima de apenas 9 graus. A máxima à tarde não deve passar dos 18. Em Cuiabá, a temperatura ainda alcança os 32 graus, máxima de 28 em Salvador, 35 em Manaus, mas temperatura que não deve passar dos 22 no Rio de Janeiro. Bom, no esporte a gente vai deixar em aberto aqui para vocês, pedindo que acompanhem o Esporte Mais, que está no ar com tudo que vem acontecendo no mundo esportivo. E mais uma bomba cai no estado do Rio de Janeiro, em especial nesse momento, que é um momento eleitoral no país e, claro, no nosso estado. Acompanhe. A Polícia Federal indiciou o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, por corrupção passiva e peculato. Ele é suspeito de ter recebido propina e atuado no desvio de recursos de programas do governo quando era vereador e vice-governador do Rio. O irmão de consideração de Castro, Vinícius Sarciá, também foi indiciado pelos mesmos crimes. O relatório final do caso foi enviado pela Polícia Federal ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e está sob sigilo. A defesa de Cláudio Castro afirmou que não irá comentar sobre o assunto porque ainda não teve conhecimento do pedido de indiciamento. A defesa de Vinícius Sarciá disse que, abre aspas, não irá se manifestar a respeito do procedimento que ocorre sob sigilo, fecha aspas. E assim, nós vamos terminando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a todos vocês que nos acompanham, sejam nas plataformas, seja no canal 57 da Sumicity, e marcando o próximo encontro do nosso telejornal. Muito obrigado e até breve. O governo federal investe no Rio de Janeiro com as obras do novo PAC. Isso é bom para todo mundo. É mais desenvolvimento, com a conclusão de 61 unidades de produção de petróleo e gás natural. É mais saúde, com a nova sede do INCA. É mais educação, com 6 novos campi do Instituto Federal. Mais casa própria, com milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. É mais emprego, renda e qualidade de vida para o estado do Rio de Janeiro. É o governo federal, é o novo PAC. É o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A terra que guarda a história. Cuida do futuro através do presente.
a fé, as belezas, as riquezas, na terra, no mar, no ar. Magé tem história, e a história do Brasil literalmente passa por Magé. A lenda do encantamento da indígena Miringiba, o axé de Maria Conga e os milagres do Padre José de Anchieta no Poço Bento. Aqui tem tudo: praia, cachoeira, campo, cidade, tudo em um município só. Os historiadores que me desculpem a abstração, mas imagina o que seria do Brasil sem Magé. A Baía de Guanabara e sua importância, a Serra dos Órgãos e um Caminho do Ouro, as igrejas datadas do século XVI, os 3 quilombos. Ainda não está convencido? Imagine a camisa da seleção com 2 estrelas a menos. É, meu parceiro, essas riquezas têm valor, não preço. E não acaba por aqui. A história está em movimento. E nós também. Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Estava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Aceito, claro, tá. Claro. Por favor. Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Ceilândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz no Gol Prata e eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É questão de 1 milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom? Bem-vindo a Teresópolis! Primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 e primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019. Com área de 773.338 km², 185.820 habitantes, PIB de 5,3 bilhões de reais.
PIB per capita de mais de R$29 mil e DHM de 0,730. Localização privilegiada. Capital nacional do montanhismo. Capital nacional do lúpulo. Sede da maior empresa de tecnologia do estado. A segunda maior feira de artesanato do país. Primeiro lugar em agricultura e responsável por 90% da produção de hortaliças de todo o estado do Rio de Janeiro. Com mais de 5 mil agricultores familiares e produtores rurais. Estrutura pronta para o seu destino turístico. Calendário de eventos anuais consolidado. Polo de educação, pública e privada, empreendedora e inovadora. A cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Setor imobiliário em grande expansão. Incentivos públicos. Para indústrias, redução do ICMS de 21% para 3%. E tem autonomia para incentivos fiscais. Teresópolis está pronta para você investir, morar e ser feliz. Invista em Terê. Prefeitura de Teresópolis. Vem pra Terê. Descubra os encantos que Teresópolis reserva para você. Não importa a estação do ano, Terê está sempre pronta para você. Estação Família. Estação Chocolate. Estação Aventura, a capital nacional do montanhismo. Estação Inverno. Estação Cerveja. Rota cervejeira na capital nacional do lúpulo. Teresópolis, terra de luz. Vem pra Terê, Prefeitura de Teresópolis.